Esta é a terceira parte da apresentação sobre a taxonomia dos objetivos educacionais. Esta sequência refere-se ao domínio psicomotor. Antes de iniciá-la, recordemos que, ao final das 3 apresentações e realizadas as atividades sugeridas, você deve ser capaz de caracterizar a taxonomia dos objetivos educacionais, discriminar os 3 domínios da taxonomia dos objetivos educacionais e suas respectivas categorias, classificar exemplos de objetivos e itens de teste segundo o domínio e respectivas categorias, avaliar exemplos de objetivos e itens de teste de acordo com a taxonomia dos objetivos educacionais. Seu desempenho será considerado satisfatório se, respondido o teste de 20 questões, você obtiver no mínimo 80% de acertos. Até aqui você aprendeu a formular objetivos nas áreas do comportamento cognitivo e afetivo, isto é, objetivos relacionados a habilidades intelectuais e aspectos de ordem emocional, de acordo com a taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom. Vamos ver agora como formular objetivos que se relacionam a condutas psicomotoras. Esta classificação que estudaremos a seguir foi baseada na taxonomia dos objetivos educacionais de Álvares Manilha. Na área psicomotora, tratamos de comportamentos que implicam no desenvolvimento de uma coordenação neuromuscular. Referem-se, portanto, ao desenvolvimento de habilidades ou destrezas para manipular objetos, materiais ou equipamentos. Suponhamos que você comprou um automóvel, mas não sabe ainda dirigir. Você vai a uma autoescola e contrata um professor que o auxiliará a percorrer uma série de etapas que são consideradas pré-requisitos para que você se torne um bom motorista. Em primeiro lugar, você deve ser capaz de identificar os sinais e leis de trânsito. Você deve também identificar os principais componentes de um automóvel, bem como determinar e justificar a sequência de passos para pôr o carro em movimento. Você precisa conhecer a metodologia que se emprega para pôr um carro em movimento. A primeira categoria do domínio psicomotor é, portanto, o conhecimento da metodologia. Conhecendo a metodologia, você está apto para outra etapa. Você agora deve ser capaz de verificar se o carro está em ponto morto, ligar o motor, colocar o pé no debriador e engatar a primeira marcha. Você está se preparando para começar a dirigir. A preparação é a segunda etapa do domínio psicomotor. Pois bem, agora você deverá ser capaz de dar partida no automóvel, mudando a marcha de acordo com a velocidade e explicando cada etapa de sua conduta ao seu professor. Agora você já está dirigindo, mas isto não quer dizer que esteja dirigindo bem e despreocupadamente. Você executa os movimentos, mas precisa pôr toda a sua atenção no que está fazendo. Esta é a execução consciente, a terceira etapa do domínio psicomotor. Quando você é capaz de dirigir e conversar ao mesmo tempo, engatando as marchas corretamente, respeitando os sinais e leis de trânsito, você já está automatizando as habilidades de dirigir automóvel. Esta é a quarta etapa do domínio psicomotor, a automatização. Se agora você já for capaz de desviar rapidamente seu carro, caso surja um obstáculo no meio da estrada, sem fazer qualquer barbeiragem, você já pode tirar a sua carteira de motorista. Você atingiu o nível mais alto do domínio psicomotor.
você está em condições de modificar ou reorganizar seu comportamento automaticamente diante de mudanças que ocorram durante a execução de sua atividade. A reorganização é a última fase do domínio psicomotor. Sintetizando, a área do comportamento psicomotor apresenta 5 categorias que se referem à coordenação neuromuscular, isto é, enfatizam habilidades motoras ou musculares de manipulação de materiais, objetos e equipamentos. São elas: primeiro, conhecimento de metodologia. Requer que o aluno identifique e descreva as finalidades, sequências e meios para a execução de uma manobra e o desenvolvimento de uma técnica. Por exemplo, o aluno deverá citar os instrumentos necessários para o preparo cavitário e indicar a sequência em que são utilizados. Segundo, preparação. Referem-se àquelas atitudes que servem para desencadear uma conduta esperada. Seriam todas as atitudes psíquicas ou de postura que seu aluno deve tomar ao se preparar para iniciar a atividade. Portanto, é uma realização dos passos que antecipam uma atividade. Por exemplo, o aluno será capaz de colocar a campânula do estetoscópio sobre o pré-córdio de um indivíduo, de maneira a melhor realizar a ausculta cardíaca. Terceiro, execução. Referem-se à realização de atividades guiadas por processos mentais conscientes. Nesta fase, não se pretende que o aluno seja muito eficiente na realização da atividade, mas sim que ele a execute com o mínimo de controle neuromuscular. Exemplo: o aluno deverá ser capaz de ministrar os primeiros cuidados a um recém-nascido, explicando cada etapa de sua conduta ao instrutor. Quarta, automatização. Refere-se a um controle consciente mínimo durante a execução de uma atividade. Quando seu aluno atinge esse nível, ele executa automaticamente a atividade proposta, podendo ao mesmo tempo dedicar sua atenção a outras coisas, portanto, desenvolvendo simultaneamente outros processos intelectuais. Exemplo: o aluno deverá ser capaz de aplicar uma injeção endovenosa. Quinta, reorganização. Refere-se a alterações automáticas na conduta frente a mudanças que ocorrem durante a execução. Assim, seu aluno é capaz de modificar a maneira de executar uma técnica ou adaptar a forma de realizar a atividade diante de um obstáculo ou uma mudança qualquer. Ele atingiu o nível de reorganização. Por exemplo, o aluno mobilizará imediatamente os recursos necessários ao atendimento de um paciente ao qual administraram penicilina e que sofre um choque anafilático. Assim como vimos nos domínios cognitivos e afetivo, as categorias do domínio psicomotor também se classificam numa hierarquia de complexidade crescente, que vai desde o simples conhecimento de metodologia até o processo de reorganização. Você deve ter inferido que o desenvolvimento de uma habilidade, destreza ou atitude psicomotora se apoia em elementos cognitivos e afetivos. Por outro lado, muitos comportamentos psicomotores são meios para outros processos cognitivos e afetivos. Portanto,
Esses três domínios frequentemente funcionam juntos.